Olá, eu sou Juliano Corrêa, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e faz agora pouco tempo que eu tive uma conversa aqui sobre por onde começar a ler Freud. E aí eu pensei da gente falar nos mesmos termos, mas em relação ao Winnicott. Por onde começar a estudar Winnicott, a teoria de Winnicott, que eu acho que é um pouco mais complicado da gente falar do que do Freud. Será que é? Eu acho que tem um monte de coisa para a gente discutir sobre isso, um monte de coisa interessante. Então fica aí até o fim que eu acho que vai dar para pensar um monte de coisa. Sempre lembrando que essas nossas conversas, elas ficam disponíveis em vídeo no YouTube e só em áudio no meu podcast no Spotify, Juliano Corrêa, psicanalista. Mas então, antes da gente entrar direto no assunto, eu acho sempre importante a gente ter uma contextualização do que a gente está falando. Então, nesse caso, quem foi o Winnicott? Donald Woods Winnicott. Ele foi um psicanalista britânico que começou, a gente acho que poderia dizer que começou sua atividade lá pela década de 1920, que foi quando ele começou a primeira análise dele. Ganhou suas certificações na Sociedade Britânica na década de 1930. E na década de 1940, né, que ele começou a escrever seus artigos mais importantes, a gente pode dizer assim, a partir dali que ele começou a escrever. Morreu em 1971, né, então ele tem aí 3, 4 décadas de produção psicanalítica. O Winnicott ele foi supervisionando da Melanie Klein, daí ele ser muito associado ao grupo kleiniano. Ele era um pediatra e o interessante disso é que ele nunca deixou de ser pediatra. Ele sempre levou junto com a psicanálise o seu trabalho como pediatra. Ele cita isso em muitos textos dele, inclusive dizendo que muito da teoria dele ele tirou desse trabalho como pediatra, da observação de bebês. Acho que vem daí também um grande objetivo dele em relação à prática psicanalítica e em relação à realidade. Um dos principais pontos da teoria dele é a questão do se sentir real, né? Enfim, daí a gente teria que explicar tudo isso, mas tem muito a ver com essa trajetória dele, que eu acho bastante interessante, né? A gente tem vários psicanalistas, hoje também, mas eu estou falando desses clássicos antigos assim, que eles tinham algum tipo de atividade médica ou não médica e largavam essa atividade para se dedicar somente à psicanálise. Não foi o caso do Winnicott. O Winnicott estava presente na sociedade britânica na década de 1940, quando teve as famosas controvérsias. O que eram as controvérsias? Era uma briga teórica que houve entre Melanie Klein e Anna Freud. A Melanie Klein, já há bem mais tempo, tinha ido para Londres, tinha se fixado lá na Sociedade Britânica. Após a morte do Freud, enfim, o Freud ele morreu em Londres, né, no último ano lá, a Anna Freud foi para lá, e houve uma disputa entre as duas, principalmente em relação ao tratamento de crianças. Elas tinham teorias bem diferentes, a Anna Freud mantendo bastante o legado do pai dela, né, o Freud, enquanto a Melanie Klein, enfim, fazia algumas coisas diferentes. Então, a sociedade britânica ela rachou no meio com os apoiadores da Anna Freud e os apoiadores da Melanie Klein. Tem um livrão, assim, das controvérsias, que é muito legal, eu acho, de ler, porque eu acho muito importante que a gente tenha noção
também desses movimentos políticos assim da psicanálise. E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que diz muito do Winnicott o posicionamento que ele tomou. Ele não ficou nem do lado da Melanie, nem do lado da Ana Freud. O que pode dar uma ideia, acho que um pouco errada, né, do tipo assim, isentão, ficou em cima do muro, não quis se posicionar, quando justamente o contrário. Não apoiar nenhuma das duas foi um forte posicionamento dele. Tanto que ele acabou, sem querer, assim, ao que tudo indica, criando o que ficou chamado como grupo do meio, que eram das pessoas que não aderiram completamente nem a uma proposta e nem a outra. Isso diz muito do Winnicott e da teoria dele, que é em relação à liberdade. A gente vai poder ver isso, enfim, nas propostas dele em relação à prática psicanalítica, mas eu estou dizendo em relação aos intuitos dele mesmo. Ele não tinha nenhum objetivo de criar escola, de que tivessem os winnicottianos. Eu sei que isso aí sempre fica um pouco, né, polêmico, porque tipo assim, Lacan dizia que não queria também, mas o Lacan estava mentindo, né? Claro que ele queria, na boa. O Winnicott eu vejo um pouco mais de sinceridade nisso, dele não querer criar escola e dele, no sentido assim, dele querer que cada analista pudesse ter a sua própria liberdade, sabe? De não ficar preso em algum dogma ou algo do tipo. Então, por causa disso, né, não só por causa disso, mas esse é um ponto importante, ele foi um autor altamente inovador, trazendo ideias muito novas, sem romper com a tradição. O Winnicott sempre fica se referindo a Freud, a Melanie Klein, enfim, mas nunca de uma forma dogmática, né? Com muito, como a gente poderia dizer, respeito, mas não com uma obrigação de ter que concordar. Sabe? Tipo de espírito livre, a gente poderia dizer. E por que eu falei no início que a gente discutir por onde seria melhor começar a estudar o Winnicott talvez fosse mais difícil do que discutir isso em relação a Freud, que nem eu fiz nessa outra conversa, que eu vou deixar ela aqui na descrição, no final. Inclusive, é legal que tu, depois dessa nossa discussão aqui, vá ver essa ali do Freud. Também comente o que tu acha, ou como foi pra ti, ou como tu tá pensando em ser pra ti, do teu primeiro texto para ler, seja do Winnicott, seja do Freud, tá? E aproveita também para se inscrever no canal, para curtir esses vídeos, para que a gente continue aqui falando de psicanálise. Mas então, por que eu falei isso que para o Winnicott seria mais difícil? Eu lembro de uma situação há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo a minha formação, eu já estudava o Winnicott meio por fora, eu fazia um grupo de estudos sobre o Winnicott, dentro da própria instituição. E uma coisa que circulava muito, né, quando eu conversava enfim, falava para as pessoas que eu estava estudando o Winnicott, para pessoas que não estavam estudando ou não tinham esse interesse e tal, a coisa mais comum de eu escutar era que, sim, o Winnicott, muito legal, mas daí me falavam assim, pois é, né, o problema do Winnicott é que ele não tem uma metapsicologia, e aí fica difícil. Eu acho, tá, porque ele não tem, de fato, uma metapsicologia como Freud tem. Agora, eu acho que tem duas possibilidades da gente entender esse tipo de reclamação que eu já ouvi tanto. A primeira possibilidade, ela vai mais no sentido de desmerecimento. Tu entende? Que é uma ideia muito forte, também, que tem, de que a metapsicologia é a grande estrela. Então, um grande autor, ou mais ainda, um autor verdadeiramente psicanalítico, é aquele
que tem uma metapsicologia, ou que trabalha com a metapsicologia e tal. Não era o caso do Winnicott, né? Ele, inclusive, muitas vezes fala dele não usar os termos metapsicológicos, não concordar também com muitos deles. Essa primeira possibilidade dessa reclamação que eu falei é uma coisa que eu não concordo de forma alguma. Na verdade, eu até acho que isso vai para um lado de uma distorção da psicanálise. A partir do momento que tu coloca a metapsicologia como o principal. Não. O principal é a clínica, é o atendimento das pessoas. A metapsicologia é auxiliar disso. Ela não pode ser a principal, né? Eu já falei isso outras vezes, eu acho que se coloca dessa forma como sendo a principal, aí a gente está encarando a psicanálise mais como um tipo de filosofia. E aí eu acho, não é que ela não tenha valor, ela pode continuar tendo, né? Mas para o que ela se propôs de início, e na minha visão continua se propondo até hoje, ela começa a se esvaziar. Agora tem uma segunda forma da gente entender essa reclamação, que é uma coisa que eu sempre pensei, que é a falta de metapsicologia no sentido de dificultar a leitura, no sentido de não ter uma organização, entende? Uma organização tipo um caminho pré-estabelecido para seguir. Que na obra do Freud, apesar das idas e vindas que ele faz na obra dele, das modificações que ele faz na obra dele, a gente consegue encontrar caminhos estabelecidos pelos quais a gente pode ir. Eu acho que a gente não consegue, ou melhor, a gente até pode conseguir, mas é que eu acho que originalmente não tem isso na obra do Winnicott. E aí, essa reclamação, ela não é exatamente um desmerecimento, mas ela é sim um reconhecimento de uma dificuldade real que existe na obra dele para a gente ler. Para a gente ler no sentido, para a gente começar a tentar entender a teoria dele. Aí, nesse quesito, existem livros que nos ajudam, que, enfim, de alguma forma, não é que coloquem essa ordem, mas ajudam a gente a ter mais norte para ler a obra do Winnicott. Então, só para citar alguns, né, tem um livro da Madeleine Davis e David Walbridge, Limite e Espaço, que é um livro muito bom, que pega por temas principais do Winnicott, sempre colocando as referências, e aí dá pra ver que as referências elas são sempre muito cruzadas dos livros dele. Tem o livro do Leopoldo Fulgêncio, Porque o Winnicott. Tem um outro livro chamado Winnicott, do Adam Phillips, que é um psicanalista americano, que é o editor das novas traduções do Freud, direto do alemão para o inglês, da Penguin Classics. Um autor que me agrada bastante, que inclusive em relação a essa questão da tradução tem ideias muito interessantes. Então assim, tô só citando três, que são três que eu conheço e que eu acho dos melhores e que eles ajudam. Eu acho que vale muito a pena qualquer um dos três. Agora, como eu falei quando eu discuti esse tema em relação ao Freud, né, aquilo não valia só para o Freud, aquilo vale para qualquer autor. Acho que esses livros eles podem servir, porque eles são de grande utilidade, como ajuda, como acessório, tá? Repetindo o que eu falei lá, nunca deixa de lado o original. Tem que ler o Winnicott. Primeiro, usa depois esses ou outros autores aí que tu possa encontrar, que tem outros também muito bons, para ajudar a ampliar teu pensamento. Vai no original. Assim como eu falei em relação ao Freud, se tu consegue ler inglês, lê em inglês, é muito melhor, né? Eu brinquei até quando eu falei do Freud de ler em alemão. Eu não sei, acho que tem bem mais gente que consegue ler em inglês do que em alemão, então o Winnicott até facilita nesse sentido. O Winnicott, ele meio que não tem, eu tô falando meio que não tem porque tem um pouquinho, tá? Eu já vou falar sobre isso.
mas meio que não tem textos de resumo, sabe? Naquela conversa com o Freud eu citei textos do Freud que ele faz um resumo da obra dele, seja no final ou durante, né, do que ele tinha até então. No Winnicott a gente não encontra isso, que eu acho que tem muito a ver com o estilo dele de escrever. Tem essa questão que eu tinha falado antes da metapsicologia, do não uso, não é do não uso, né, mas do pouco uso ou da pouca preocupação com o uso de termos metapsicológicos. E ele mesmo dizia, sabe, que quando ele começava a escrever, ele tinha as ideias e muitas ideias ele sabia que eram derivados de outras teorias ou outros autores, mas ele simplesmente saía escrevendo e depois ele ia procurar as referências. E a gente sabe, né, na verdade, que isso aí não funciona. Se tu já escreveu um trabalho e tentou fazer isso, e eu tô dizendo isso porque eu já fiz, é um desastre, porque a gente não consegue encontrar todas as referências. E eu nem sei se ele procurava exatamente também todas as referências. Fato é que isso era um estilo dele, sabe? Como é que a gente poderia dizer? Mais solto, talvez, né? Tem muitos textos do Winnicott que a gente vai ler que eles eram palestras que ele dava. Então, eu acho que a falta de textos resumo, entre aspas, assim, tem a ver também com o estilo dele. Mas tem dois livros que eu pensei que eles se encaixam ou podem se encaixar nesse estilo. Ambos foram publicados bem depois da morte dele. Tá? O primeiro deles se chama O Gesto Espontâneo. O Gesto Espontâneo, ele é um livro de correspondências. São cartas. Cartas para um monte de gente. Tá? Para Melanie Klein, Anna Freud, Masud Khan, os Balint, Guntrip, Hannah Siegel, Betty Joseph, Bion e até pro Lacan. Tem uma troca de correspondência dele com o Lacan. Tô falando só os famosos. Livros de correspondência eu acho sempre muito legais. Não só legais, mas importantes da gente ler também. É claro que ele vai falar sobre questões pessoais, né? Até porque as cartas dele não são só para psicanalistas. É claro que tem muito sobre as questões políticas da psicanálise, né? Especialmente lá da sociedade britânica. Mas também tem muito da teoria dele. Obviamente nada de forma organizada, mas ele vai discutir questões teóricas nas cartas. Inclusive tem uma carta para Anna Freud que ele fala dessa questão da metapsicologia, que é muito bom, que ele diz uma coisa mais ou menos assim: será que é só eu que tenho essa sensação que quando a gente usa os termos metapsicológicos a gente está inventando um monte de palavra para fazer de conta que a gente se entende, sabe do que tu está falando, do que a gente está falando, mas no fim das contas a gente não faz ideia do que está sendo falado. Então, eu acho que é um livro legal e por esse aspecto mais pessoal que assume, né? Afinal, são cartas. O outro livro desse tipo, e aí esse sim era um livro com o objetivo de ser o resumo entre aspas, né, da obra, ele se chama Natureza Humana. E é bastante interessante porque esse livro, o Winnicott, ele começou a produzir ele em 1954 e ele morreu sem ter terminado o livro. Foi lançado muitos anos depois. Ele era para ser um tipo de substituto das anotações que se faziam ou que se poderiam fazer das palestras dele. Muitas pessoas, quando ouviam ele, né, como a gente faz, iam fazer as anotações e acabavam se perdendo nas anotações, ou, sabe, não conseguiam anotar direito, ficavam mais prestando atenção no que ele estava falando, e aí ele teve essa ideia. Então, ele é para ser um livro de um tipo de geral da teoria dele. Claro, agora tem as questões, né? Assim, os objetos transicionais, por exemplo, ficaram de fora. Ele achou que, enfim, isso já tinha escrito sobre isso, resolveu não colocar ali.
A parte da delinquência, que é um tema importante também na obra dele, acabou ficando de fora também. Então, ele é um geral da obra dele, mas assim, não é completo, né, totalmente completo. E eu também fico na dúvida, que eu não estou discutindo aqui qual é o caminho mais fácil. Eu estou pensando, e aí a gente vai chegar nisso no fim, vai muito de cada pessoa, qual poderia ser mais adequado. Eu tenho muito pé atrás com esses livros de resumo de obra, porque eu acho que eles podem nos dar a ideia errada, no sentido de ser fácil, ou de ser, desculpa, não fácil, mas no sentido de ser obra introdutória, né? Já que está falando da teoria inteira. Por isso que quando a gente conversou sobre Freud, por exemplo, eu fiquei muito com o pé atrás de pensar que o esboço de psicanálise, que é o último livro que o Freud escreveu, que ficou inacabado, que era essa coisa de fazer a geral da psicanálise, poderia ser considerado um livro introdutório, porque eu acho que eles são traiçoeiros, entre aspas, nesse sentido, porque eles trazem muita coisa. O Natureza Humana, por exemplo, é onde o Winnicott fala sobre a solidão essencial, na parte 4 do capítulo 5, que, enfim, daí tem a ver com os meus interesses também, mas eu acho que são noções importantes, valiosas dele. Eu, inclusive, tenho no meu site, eu tenho crônicas assim que eu acabo falando de Winnicott um pouco, algumas falando muito, então eu vou deixar algumas dessas crônicas aqui na descrição também, passa lá, se tu tiver interesse, talvez tu possa gostar. Então, por isso que eu fico voltando, né, meio... Eu não tenho total segurança assim de dizer, não, Natureza Humana é um ótimo livro para começar a ler o Winnicott porque dá uma geral da teoria. Por causa dessas coisas todas que eu falei. Aí a gente pode falar um pouco dos artigos do Winnicott. Obviamente eu não vou falar sobre todos, mas eu vou destacar alguns, sempre de acordo com a minha preferência, né? Mas juntamente a isso, pensando também o quanto eu acho eles adequados para o início de uma leitura de Winnicott. Então, eu vou começar por dois deles, que é o Medo do Colapso, texto que está no Explorações Psicanalíticas, e o outro é Comunicar e Não Comunicar, levando ao estudo de certos opostos. Eu sou muito chato com questões de tradução. Tô falando comunicar e não comunicar. Acho que os livros aí, quando a gente for ver, tá traduzido como comunicação e falta de comunicação. Eu acho uma péssima tradução essa. O Winnicott usa communicating, que é gerúndio, né? Comunicar é infinitivo. Acho que ficaria estranho se a gente traduzisse por comunicando e não comunicando. Mas comunicação não é o caso, tá? Até porque ele fala nesse artigo sobre teoria de comunicação, ele usa a palavra em inglês comunicação e não é a que ele bota no título. Então ele está falando de outra coisa. Além disso, ele não está falando de uma falta de comunicação. Falta, quando a gente fala de uma falta de comunicação, é porque algo está faltando, que deveria ou poderia estar ali. Ele está falando de algo não comunicável e que é assim e que assim deve permanecer. É nesse texto do Winnicott que tem aquela frase famosa que ele diz: é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Um dos tantos paradoxos que ele coloca, né? Mas ele vai discutir. Eu acho que é um texto que traz questões para a teoria dele muito importantes, muito profundas. É um artigo longo. O Medo do Colapso, ele é bem curtinho, mas ele é curtinho, mas ele é altamente explosivo. Eu tô falando desses dois, acho que a maioria das pessoas concordaria que são dos dois mais importantes artigos do Winnicott. Como eu falei antes, eles são da minha preferência, dos meus estudos. Fico na dúvida também se seria a melhor alternativa começar, por exemplo, por um desses, porque eles são altamente pesados. O que eu fico pensando é se não seria melhor ter
alguma base, qualquer que fosse, do pensamento do Winnicott, ou até mesmo do jeito dele escrever. A gente sempre estranha, né, um autor quando a gente começa a ler. Aí a gente pode pensar em outros artigos que abordam temas que são fundamentais da teoria do Winnicott. Por exemplo, a teoria da evolução dele, do desenvolvimento dos estágios de dependência, né? A dependência relativa e o rumo à independência, né? Não é uma independência completa. Aí eu pensei em dois textos que, enfim, a gente poderia dizer que são complementares até. A teoria do relacionamento pais-bebê. Aí, de novo, estou fazendo uma questão de tradução aqui. O Winnicott, ele usa no título infant, ele não usa baby. Mas no próprio texto ele deixa claro que o que ele está se referindo como infant é uma criança bem pequena, ou seja, antes de começar a falar. Então, não sei, né? Não sou tradutor e fico me metendo nessas coisas, mas é que eu acho que são questões importantes. Então, nesse texto ele mostra esses momentos dessa evolução da dependência, porque a questão da dependência e junto com isso o relacionamento com o ambiente é uma coisa muito importante na obra dele. Então esse é um artigo que ele vai falar sobre isso, vai falar também da teoria dele do holding, que é bastante importante também. Ele é um texto de 1960, se eu não me engano. Ele está naquele livro Processo de Maturação e o Ambiente Facilitador. E o outro texto, que é do mesmo livro, ele se chama Da Dependência Rumo à Independência no Desenvolvimento Individual, que é de 1963, que também vai tratar desses mesmos assuntos. Eu não estou dizendo que são os únicos artigos do Winnicott que tratam sobre isso, né? Esse é um tema central da teoria dele, vai ter num monte de lugar. Eu estou só colocando duas opções de dois textos que eu acho que eles são bem bacanas para a gente entender ou começar a ter uma noção de um ponto essencial da teoria dele. Um outro texto que eu gosto muito, que está no livro da Pediatria Psicanálise, Psicose e Cuidados Maternos. Por que eu gosto muito desse texto? Enfim, por várias razões, né? Mas para isso que eu estou falando aqui, porque esse texto eu acho que ele traz informações não só muito importantes, mas até certo ponto de uma forma clara para a gente entender como que o Winnicott concebe a relação com o ambiente, né? Aquilo que eu falei lá no início, a questão da realidade, né? Da realidade externa, ela é muito importante para o Winnicott. Então, o ambiente facilitador, ele tem um papel crucial no desenvolvimento saudável ou patológico, tanto faz. E nesse artigo ele chega a fazer, ele faz inclusive os desenhos assim, de como que esse contato com o ambiente ele deve acontecer, as maneiras ruins dele acontecer, que causariam ou poderiam causar problemas e às vezes mais sérios, e a maneira adequada, ou a melhor maneira que esse contato poderia acontecer. Um outro texto que eu gostaria de destacar, são só mais dois, tá? Dessa parte. É a distorção do ego em termos de verdadeiro e falso self. Esse é o título. Por que eu acho ele interessante, importante também? Porque ali o Winnicott vai falar, ele inclusive vai colocar os graus, 5 graus, digamos assim, que ele propõe do falso self, né? Desde o mais adequado, a gente poderia dizer, para a vida em sociedade, até um que leva a comportamentos, digamos assim, mais graves, né? Ele diz que o falso self não é uma patologia. Mas o falso self e o verdadeiro self, eles são muito importantes na teoria do Winnicott também. Tem a ver com essa questão do acolhimento ou não do ambiente, tem a ver com um tipo de manutenção ou proteção da parte não comunicável que eu falei antes,
Tu sabe, né? As coisas elas vão se relacionando, obviamente, todas elas. Mas esse é um texto, assim, que eu acho muito bom, que aborda um assunto muito importante também, que é dessas teorias do self e do Winnicott, do falso e do verdadeiro. E o último dessa leva aí, que eu queria destacar, é um texto chamado Aspectos Metapsicológicos da Regressão dentro do Setting Psicanalítico. Que é daquele livro também da pediatria, a psicanálise. E por que eu estou destacando esse texto? Também, é claro que é por questões dos meus interesses e das minhas preferências, né, que é o conceito de regressão, ainda que a noção de regressão em Winnicott, ela é também muito importante, também muito interessante, porque ela traz coisas novas. Nesse artigo, o Winnicott também traz coisas importantes sobre o setting, como ele via o setting, ou como que trabalhava o setting, esse tipo de coisa. Esse texto, de novo, né, tu sabe, eu sempre falo, eu não gosto de ficar falando assim, esse aqui é fácil, aquele é difícil, né? Eu acho, a gente concorda que tem alguns que sejam mais complicados e tal, mas eu não gosto de falar assim, tal texto é fácil. Eu não acho nada fácil, eu acho tudo difícil. Eu acho sempre difícil a gente estudar essas coisas. Mas desses últimos aí, 4, 5, que eu falei nessa parte aqui agora, eu acho que esse talvez seja um pouquinho mais difícil, tá? E eu fico pensando um pouquinho mais difícil, principalmente porque eu acho, eu não sei se necessário talvez seja uma palavra muito forte, mas é que eu acho que para a gente poder ter um entendimento melhor desse artigo do Winnicott, talvez seja preciso que a gente tenha um entendimento de como que o Freud trabalha a regressão. Porque quando eu digo que o Winnicott traz coisas novas e interessantes, é em relação ao conceito de regressão do Freud, que ele apresenta ali na interpretação de sonhos e que é um conceito, né, tão importante na psicanálise, tão importante na obra do Freud, e na minha opinião, pelo menos polêmico também, porque ele tem vários problemas aí nesse conceito, né? Mas o Winnicott entende a regressão de uma forma diferente. Então, talvez seja interessante poder ver primeiro ali como é que é no Freud, para depois ir para esse texto. Não estou falando de uma obrigatoriedade, tá? Estou falando só de alguma coisa que talvez possa tornar esse texto melhor. Ainda que pode ler agora, depois ler de novo, e a gente sempre faz assim para entendendo as coisas, né? Mas então assim, ó, a gente tá já se encaminhando por fim. Eu vejo 2 pilares na obra do Winnicott. E eu não tô dizendo que são os 2 principais ou são os 2 únicos pilares. Tô falando que são 2 pilares. Acho que ninguém iria discordar desses 2 pilares. Qual é o primeiro pilar? O primeiro é a teoria do desenvolvimento dele, tá? Daquilo que eu falei, das... Não são fases, né? Dos momentos da dependência, da relação com o ambiente facilitador, o que deve ser facilitador, e aí entra a mãe boa comum no meio, então desse tipo de coisa. Esse eu acho que é um pilar, tá? E para isso, aí serve esses textos que eu falei agora há pouco, não todos eles, né? Mas aqueles 2 primeiros da dependência e o psicose e cuidados maternos. O outro pilar, para mim, da teoria do Winnicott, é a teoria do brincar. Brincar, daí que envolve o conceito de objetos e fenômenos transicionais. Objeto transicional, eu acho que é o principal conceito do Winnicott. Eu acho que ele é um dos principais conceitos da psicanálise, sabe? Assim, que a gente talvez pudesse ver que cada autor tem o seu grande conceito e esses conceitos juntos formam os grandes conceitos da psicanálise. Eu acho que o objeto transicional é o grande conceito do Winnicott. Eu posso estar errado, se eu tiver errado eu escrevo depois aqui na descrição para me corrigir. Mas inclusive a que eu destaquei lá no início, porque eu gosto desse tipo de coisa, a carta que o Winnicott troca com o Lacan é sobre isso. Porque o Lacan ficou bem interessado nesse conceito do Winnicott. Então, entre o brincar, né? E o brincar, ele é importante assim, ó. Não é só para atendimento de criança.
A teoria do brincar do Winnicott, ela serve para atendimento com adulto também. Ah, mas então eu vou jogar jogo de tabuleiro com meu paciente adulto? Pode até ser que sim, por que não? Né? Mas a questão não é essa, é mais o espírito, digamos assim, do atendimento. Um outro momento a gente conversa aí especificamente sobre isso. Mas traz a questão do brincar, junta com a questão da criatividade, que vai para relacionamentos sociais também e tal. Então, esse para mim é um outro pilar, tão importante quanto. E aí tem um livro do Winnicott que foi publicado, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi depois que ele morreu, mas não que ele ficou inacabado. Ele foi publicado em 1971, que é o ano que o Winnicott morreu. Que talvez seja o livro mais famoso dele, que é o Brincar e a Realidade. Então, assim, eu também acho que talvez possa ser uma maneira interessante de começar a leitura do Winnicott. Por quê? Porque ele pega todo esse segundo pilar que eu falei. Então ele tem... Na verdade, o artigo dele sobre os objetos transicionais, ele é de anos antes. Agora eu não vou lembrar direito, mas é da década de 1950, eu acho. Mas ele está republicado nesse livro com alguns adendos. E aí, sobre o brincar e a importância do brincar, os objetos, os fenômenos transicionais, a criatividade e tal, ele é um livro espetacular. E pega todo nisso que eu tô chamando desse segundo pilar. E aí, né, tu vê, eu não tô nem indicando um artigo, acho que dá para pegar esse livro inteiro e sair lendo, porque ele teve o objetivo de... Né? Não vou dizer que o Winnicott quis fazer o resumo da teoria dele, do brincar ou desse tipo de coisa. Não sei, pode ser que sim, mas não sei. Mas há uma reunião dessa estrutura tão importante da teoria dele, que é a teoria do brincar. Então, brincar e a realidade... Eu acho que assim, ó, eu vou ainda falar mais coisas, e umas coisas muito importantes, já. Mas de tudo que eu falei, se eu fosse pensar de uma maneira geral, sem conhecer a pessoa que está me perguntando, talvez eu indicasse esse livro, O Brincar e a Realidade. Começa por aí, pega esse livro e sai lendo. Agora, talvez agora venha o mais importante, que eu falei naquela nossa conversa sobre o Freud, que teve uma hora, eu me lembro ali, que até depois eu fiquei pensando, nossa, fui grosso falando desse jeito, né? Mas que teve uma hora naquela conversa ali em relação a por onde começar a ler Freud, que eu falei assim, qual é a tua? Parece uma coisa meio agressiva, assim. Mas o que eu tava querendo dizer, olha ali depois se tu não viu ainda e me diz o que tu acha. O que eu tava querendo dizer, assim, o que a gente tem que tentar pensar é qual é o nosso interesse a começar a ler tal autor. Porque o que eu falei lá, e vou repetir aqui, é que não adianta nada tu pegar o livro ou o artigo que eu, por exemplo, tô aqui indicando e que eu tô falando que ele é mais palatável, ele pode ser melhor como texto introdutório, se é de um tema que não te interessa. O importante é a gente ir para onde a gente se interessa, porque daí a gente encara os textos difíceis. Então, por exemplo, vamos supor que o teu interesse seja em atendimentos difíceis, difíceis com adolescentes e crianças, não sei, infratores, abandonados, órfãos, sei lá, sabe, que estão em abrigos ou coisa desse tipo. O Winnicott tem toda uma teoria sobre isso. E aí eu te indicaria o livro dele, Privação e Delinquência. Ele tem toda uma teoria, não só, digamos assim, etiológica, entre aspas, né, de como essas questões se formam, mas de como tratar. Ele tem toda uma experiência com essas crianças ou adolescentes difíceis, que ele chama de antissociais. Ah, porque tu não falou disso antes? Não é uma coisa do meu interesse. Não é um foco que eu tenho no estudo do Winnicott. Agora ele tem todo um estudo para esse lado. Eu falei desse livro, além desse livro, ele tem outros artigos falando sobre isso. Então, tô dando, né, para servir como exemplo. Esse é teu interesse? Vai por aí. Naquela outra conversa do Freud,
Eu tinha falado, até com muito pesar que eu fiquei, que eu não lembrava qual era o primeiro livro do Freud que eu tinha lido. Do Winnicott eu lembro muito bem. O livro que eu li dele foi um texto chamado O Ódio na Contra-Transferência, que está naquele livro que eu já citei antes da Pediatria e Psicanálise também. Por que que esse foi o primeiro que eu li e por que que eu não indiquei esse para ler? Porque assim, ó, esse foi o primeiro texto do Winnicott que eu li, porque durante algum tempo da minha vida, contra-transferência era o meu tema de interesse. Ainda é hoje, ainda me interessa, só que de uma forma secundária, auxiliar, assim. Mas a minha dissertação de mestrado foi sobre contra-transferência, faz muito tempo isso aí. Então, naquela época, o que que eu fiz? Eu fui ler tudo que tinha sobre contra-transferência. O que vamos combinar não é muito difícil, porque não tem tanta coisa assim. Tá? E isso eu tô falando de boa, assim, principalmente se tu for comparar com transferência. Compara o que tem escrito de contra-transferência com o que tem escrito de transferência, contra-transferência desaparece. E não é por acaso, né? Porque contra-transferência fala do analista. Mas enfim, aí já é outro assunto. Então eu fui ler tudo que tinha. E aí tinha esse texto do Winnicott, O Ódio na Contra-Transferência. Claro que eu fui ler. E foi muito importante. Ele é um texto muito importante. Do Winnicott. Historicamente ele é muito importante também, e que é interessante porque ele é de 1947, se eu não me engano. Tem o marco da contra-transferência, são aqueles dois textos do Hacker e da Paula Hyman. O Hacker em Buenos Aires e a Paula Hyman em Londres. O Hacker em 1953, a Paula Hyman em 1950. Que é o marco porque são os textos que todo mundo aponta como a virada da contra-transferência. Virada no sentido assim, porque a contra-transferência até então, Freud não tratou disso, né? Freud escreveu 2 parágrafos sobre contra-transferência e dizendo enfim, que era uma anormalidade, que a gente devia se livrar dela e que contra-transferência era falta de análise. Esses 2 textos da Paula Hyman e do Hacker, eles colocam a contra-transferência como instrumento. Essa é a grande virada que tem. Tem o texto da Margaret Little também, mas aí é bem depois. O do Winnicott é anterior a eles, né? Mas ele não entra nessa jogada de ser o marco da contra-transferência. Só que ele está falando ali, tudo bem, pode não ser de uma forma organizadinha e objetiva e direta, que nem esses outros dois, mas ele está falando ali de uma valorização da contra-transferência também. Então, assim, ele é um texto super importante e super bom. Ai, por que tu não indicou ele no início? Sim, porque eu tentei fazer uma coisa universal, dos temas principais, mas eu tô falando dele agora para dar como exemplo. Esse foi o primeiro texto do Winnicott que eu li, porque ele tinha a ver com os meus interesses. Estou falando isso para dar exemplo, porque eu acho muito importante que a gente tente aliar aos nossos interesses. Ah, não, mas é que eu quero me jogar em Winnicott, eu quero conhecer a obra inteira. Eu falei sobre isso também quando a gente teve essa discussão sobre Freud, né? Dizendo assim, bom, se tu quer conhecer a obra inteira, então pega qualquer um e vai. Mas mesmo assim, mesmo que queira conhecer a obra inteira, é interessante, eu acho, a gente começar, acho lógico, inclusive, a gente começar por alguma coisa que a gente está pesquisando ou que tem um interesse profissional, pessoal, não importa. Eu acho que isso ajuda. Então, eu dei essas dicas aí de leitura. Essa última dica, assim como foi com o Freud, eu continuo achando que ela é a mais importante. Se a gente quisesse romantizar aqui, segue teu coração, tu entende? Vai no teu interesse. Vai no teu interesse e diminui daí a importância do que eu ou qualquer outro fala. Ah, esse texto é difícil, esse é fácil, esse é bom para começar, ou esse não é. Bota o teu interesse em primeiro lugar. Então é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho quem tem interesse em estudar o Winnicott, porque eu gosto muito, eu tenho muito interesse.
É uma leitura sensacional, é um autor apaixonante. Tem uma crônica que eu escrevi que fala um pouquinho disso, que é uma das que eu vou deixar aqui na descrição. Então, bota pra seguir no canal, dá o like no vídeo, deixa um comentário, não só do que tu achou, mas também de como são tuas leituras, ou como foram, ou como tu tá pensando em fazer essas leituras, do Winnicott, do Freud, na outra conversa. Para mim é sempre um prazer estar aqui, eu adoro discutir sobre isso, né? Sobre psicanálise, sobre as coisas que eu gosto. Então eu espero que a gente se veja logo logo e a gente vai se ver, ok? Um abraço e até lá!